E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que, caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho do Comic Zone, Zanardi, do mítico Andrea Pazienza. O Aveneta tinha lançado uns anos atrás Os Últimos Dias de Pompeu. E nessa época eu publiquei um texto no Formiga Elétrica. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E Pompeu, que era um trabalho mais ou menos autobiográfico, afinal de contas, Pazienza, ele é um artista cuja figura, ela um tanto que se confunde com a sua obra, porque isso aqui na contracapa, Rockstar dos quadrinhos italianos, não é nem um pouco exagerado. Porque o Pazienza, ele foi um artista anárquico, irreverente e tal, mas também foi um artista muito autodestrutivo. Né? Foi viciado em heroína e morreu aos 32 anos. E esse tipo de conduta acaba assim por mitificar um artista que mostrou sua genialidade de várias formas. E eu diria até que Os Últimos Dias de Pompeu, que não era o primeiro trabalho do Pazienza que chegava aqui ao Brasil. A revista Animal tinha publicado algumas coisas do cara, mas de uma forma assim geral, eu diria que o Pompeu ele não seria a melhor porta de entrada para qualquer leitor conhecer melhor esse trabalho, essa persona aqui tão peculiar dos quadrinhos. E essa edição do Zanardi, eu diria que ela faz melhor esse trabalho. Primeiro porque tem paratextos aqui ótimos, aqui que são muito reveladores, contextualizam maravilhosamente para os recém-chegados e tal, que querem conhecer esse lado dos quadrinhos underground italianos dos anos 80, que é uma época que eu diria que especial, porque esse trabalho é contemporâneo do Rancherox e ambas as obras elas têm muito em comum. Embora sejam histórias assim de temáticas diferentes, de gêneros diferentes, estilos diferentes também, como já dá para perceber aqui, elas compartilham, eu digo, o Zanardi e Rancherox, eles compartilham de algo que mostra, assim, que dá o tom do que estava acontecendo naquele momento na Itália. E eu não digo que tem alguma metáfora assim mais direta, mas quem pegar os dois álbuns e comparar o retrato da juventude, né, como esses autores estavam refletindo sobre a juventude da época, eles vão perceber que existem muitas similaridades entre as duas séries. E o Zanardi aqui, no caso, né, Máximo Zanardi, trata-se desse personagem aqui, com o nariz pontudo, né, com toda essa estilização que o Pazienza gostava, que anda com mais dois amigos, né, o Colas, que é mais galã, e o Pietra, que é um cara mais bobão. Esses três, eles são assim absurdamente amorais, criminosos. E o que você tem aqui, no geral, nas aventuras desses três amigos, absolutamente desprezíveis, é algo que eu já tinha, acho que até já tinha feito essa comparação em relação ao Rancherox, mas lembra muito o lance do Laranja Mecânica. Esse lance de uma juventude sem ter o que fazer e acaba liberando essa energia para o mal. E o que chama muita atenção aqui, não apenas no retrato absolutamente desolador, ainda que irônico, né, mas não cômico, desolador que o Pazienza imprime aqui, é o caráter da arte, né? A forma como ele escolhe retratar esses caras que têm personalidades assim bem diversas, que se refletem também nas suas figuras. Mas a cada história, porque isso é uma coletânea de várias histórias, né? Isso saía na revista Frigidaire, que reunia várias séries. O Zanardi é uma delas.
E a cada história, o Pazienza ele se reinventava, ele trazia um tipo de traço diferente, ele escolhia retratar esses personagens com outro estilo, uma narrativa também completamente diferente, e a gente vai acompanhando, né, esses rapazes aqui tão pouco, eu diria, éticos, né? Porque para usar um eufemismo mesmo, eles são completamente amorais. Então, prepare-se aqui para ver todo tipo de crueldade feita assim da forma mais fria possível. O Zanardi, até com essa compleição facial, com esse nariz pontudo, ele lembra uma máscara no caso, então acaba assim por lembrar o Alex do Laranja Mecânica, não tem jeito. E você vê ele como vetor, né, como o cara que domina seus amigos e os conduz por aventuras assim que envolvem chantagens sexuais, brincadeiras que são assim bastante cruéis, no caso, drogas, roubos, e assim a história segue. É muito legal perceber como as coisas mudam de uma história para outra. A gente percebeu ali que você tem o tom mais cartunesco, depois em preto e branco, depois você tem essas páginas coloridas que mostram que, de preguiçoso, porque assim tem muita gente que gosta de julgar alguns trabalhos como se o desenhista ele fosse relaxado na hora de finalizar suas páginas. Aqui a gente tem a prova de que no caso do Pazienza não tinha nada a ver esse tipo de raciocínio. Até porque você percebe que mesmo na capa você tem um estilo de ilustração, dentro do álbum você tem vários outros tipos, e assim vai do mais solto, leve, cartunesco, até mais coisas mais elaboradas com cor e tudo mais, e tudo com aquela veia anárquica, ácida, da pior forma possível às vezes, que os quadrinhos italianos dos anos 80 faziam. Então é um recorte assim maravilhoso. O Pazienza ele é um artista dos quadrinhos essencial para todo mundo que quer aumentar, alargar seus horizontes em relação a essa arte, né, dos quadrinhos. E as coisas aqui são bem fortes mesmo, tá? Não poupam ninguém, não é para um público sensível isso aqui de forma alguma, é para ficar com raiva mesmo dos personagens. E tem até uma história, essa assim eu tenho certeza que não é inédita no Brasil, envolve uma versão assim muito cruel, com ares de tragédia grega, de Cinderela, tá? Mas é uma coisa assim absolutamente chocante. E o álbum, como sempre, aquele acabamento gráfico maravilhoso que o Comic Zone sempre nos entrega. Os paratextos também, nada deixa a desejar. Você tem aqui tudo o que você precisaria saber, tanto dessa série do Zanardi, quanto do artista Andrea Pazienza. E aí, o complemento, no caso, né, seria já, se caso você queira adentrar ainda mais nesse mundo, seria Os Últimos Dias de Pompeu, tá? Então, feitas essas considerações, mais um álbum aí fantástico. Eu diria que é essencial para quem se interessa por esse lado, né, por essa cena dos quadrinhos, não somente italianos, mas quadrinhos underground aí em geral. O Zanardi, ele é nada menos que obrigatório. Então, se você curtiu o que eu falei, tem o link para compra aí na descrição do vídeo, por gentileza. Se gostou, compra aí pelo nosso link, ajuda a gente. Também, por favor, repetindo os mesmos recadinhos do começo, se não deu like, por favor, faça isso agora. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, é muito legal. E é isso. Boa leitura.